A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau. De volta aqui no programa Eleições 2024, na TV Galega. Conversando hoje com a candidata Ana Paula Lima, que vem aqui contar um pouco da sua história e das suas ideias e propostas para a cidade de Blumenau. No bloco anterior, Ana, a gente estava falando um pouco sobre questão de saúde, hospitais. Como você enxerga a questão de creches, a tal, aqui, o movimento da cidade, quais as suas ideias? Bom, primeiro vamos finalizar, porque não dá para falar todo um plano de governo em tão pouco espaço de tempo, né, Júlio? Diante da demanda de problemas e de soluções que nós estamos apresentando. Para a saúde ainda, dessa reclamação da população, nós temos que ver também capacitar, humanizar, dar uma atenção aos nossos servidores públicos, que estão trabalhando lá na ponta, na unidade básica de saúde, às vezes num local não muito adequado. Eu visitei aí algumas unidades de saúde que estão muito precárias. Então tem que ter também esse olhar para que esse estabelecimento de saúde, que atende as pessoas e que para os funcionários que lá estão, tem que ser um ambiente saudável. E não é o que tem acontecido. A outra questão também é que depois da pandemia, a saúde mental afetou muita gente, inclusive os profissionais de saúde. Então a gente tem que ter um olhar mais carinhoso, afetuoso a esses profissionais que às vezes ficam com excesso de trabalho, não sabem aonde encaminhar o paciente, querem resolver o problema, mas pela falta de gestão da Secretaria de Saúde, nós vamos também ter que resolver esse problema com os nossos profissionais da área da saúde. O que a gente observa é que em Blumenau temos aqui 4 hospitais, que é o Hospital Santa Isabel, o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Catarina agora, que é da Unimed, e o Misericórdia. 3 deles atendem o Sistema Único de Saúde, que não atende somente Blumenau, atende a região. Então, muitas vezes estão superlotados. E o maior problema de um hospital é o pronto-socorro. Então, quando lá em 2012, né, que eu fui candidata a prefeita, eu falava numa unidade de pronto atendimento, que é a UPA 24 horas, que nas cidades vizinhas, aqui perto, Brusque, Itajaí tem, o Blumenau perdeu essa oportunidade. A UPA vai atender, é o ponto de atendimento de emergência. Por exemplo, a unidade de saúde não consegue resolver, a unidade de pronto atendimento, a UPA pode resolver, e não precisa encaminhar para o hospital. E isso também tem estressado muitos profissionais que não sabem para onde encaminhar. Então, um médico, às vezes, que quer uma vaga num hospital, pelo amor de Deus, esperando, né? E o paciente não é atendido. Então, a construção de UPAs 24 horas é um recurso do Ministério da Saúde para a sua construção e a manutenção também, e principalmente nos bairros maiores da cidade, a exemplo do Garcia, das Itopavas e da Velha, para que as pessoas não tenham que mais vir um centro. Isso também vai resolver um problema, Júlio, que é o problema da mobilidade urbana. E essa é uma das propostas que você vai atacar no primeiro também ano. Na questão da área da saúde, que é muito importante. Blumenau, por exemplo, vai receber uma policlínica de 33 milhões, que vai ser construída lá no Salto, na Água Verde, me desculpe, que é uma policlínica de especialidades. O ginecologista, cardiologista, dermatologista, que são as demandas maiores da procura da população e hoje a prefeitura não consegue ofertar. É um programa do Ministério da Saúde, nós conseguimos resolver para que viesse uma policlínica para Blumenau, 2 unidades básicas de saúde, que uma vai ser no Tribés, que já foi determinado, ali na Júlio Michel, e também o que eu proponho no meu plano de governo, que as unidades básicas de saúde sejam mais resolutivas, resolvam o problema do paciente ali, porque saúde não é só a cura, tem que fazer a prevenção da saúde. Para isso que tem essas unidades básicas de saúde, que são na ordem de 58 equipes na cidade de Blumenau, 58 unidades com várias equipes para atender a nossa população. E a questão do Hospital Santo Antônio,
do Hospital Santa Isabel e o Misericórdia, o Hospital Santo Antônio agora pode também ampliar o seu número de leitos, né? Eu fiz a proposta, na época, para o secretário de Saúde, que pudesse ter aqui um centro de parto normal, que é para aquelas mulheres que possam ter o seu bebê num espaço adequado e que não precisava estar no hospital, porque o hospital atende mais as áreas de risco. Infelizmente, Blumenau não cadastrou esse programa, é um projeto e que também ficou a desejar. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, que a gente consegue alocar os recursos, Blumenau tem que ser protagonista e trazer para cá, né, através de projetos, claro, o presidente não sabe a necessidade daqui do nosso município, mas a liderança política, né, a gestora do município, a prefeita do município, tem que buscar, porque esses recursos estão disponíveis para solucionar esses problemas. A exemplo do que já vem ocorrendo, Blumenau está com 23 médicos de um programa federal, que é o programa Mais Médicos, e também da farmácia popular, que atinge aí 100 mil pessoas aqui na cidade, que pegam o remédio gratuitamente, né? Agora ampliamos esse programa para que mais remédios para várias outras doenças possam ser oferecidos pela farmácia popular. Certo. Ana, a questão de segurança pública na cidade, o que você pensa sobre segurança em escolas, trânsito, dá para melhorar as ideias sobre esse assunto? Porque segurança pública é um assunto que preocupa constantemente as pessoas. Não é o principal, mas é o importante. A segurança, Júlio, ela é muito abrangente em falar de segurança, né? Quando fala de segurança... municipal, coisas, são ideias recorrentes de algumas lideranças da cidade. Sim, são ideias, mas Blumenau ainda é uma cidade segura, sim, em comparação com outros municípios do nosso estado ou do Brasil. É uma cidade segura. Mas eu quero falar outro tipo de segurança. Eu quero falar da segurança preventiva. Quando uma criança, né, de 4 anos, ela só pode ficar na creche meio período, o outro meio período fica onde? Quando uma criança de 7 anos pode ficar na escola somente meio período, o outro meio período fica onde? Eu fui presidente de uma fundação aqui que atendia milhares de crianças. É o contraturno escolar. Então, o que eu estou evitando? Eu estou evitando que essa criança, esse adolescente, fique exposto à marginalidade, à questão preventivamente da drogadição, né? Porque ela vai estar sendo protegida. Quando eu falo de segurança pública, eu quero saber se também os candidatos estão preocupados, por exemplo, por abuso sexual infanto-juvenil, que na cidade de Blumenau é um absurdo. E tem milhares de crianças nos abrigos aqui. Isso também é prevenção. Quando eu falo escola em tempo integral, creche em tempo integral, eu estou protegendo a minha criança. Então eu evito que ela possa ir para esse caminho que a gente não quer. E que Blumenau se torne mais insegura. Isso. E a outra questão da segurança, a violência contra as mulheres na cidade está grande. Isso também é questão de segurança. O que o poder público está fazendo com isso? Ano passado, nós tivemos quase 6 mil casos de denúncias de violência contra a mulher. Nós temos que ter uma ação específica para proteger as nossas mulheres. Porque quando a mulher sofre violência, os filhos dela também estão vendo. E, às vezes, eles também vão reproduzir esse tipo de violência quando são maiores. Então, trabalhar com a questão da educação, do respeito ao ser humano, também é uma questão de segurança. Segurança preventiva é a ideia. Isso. E a questão da segurança armada é do governo do Estado. Infelizmente, Blumenau tem pouco efetivo da polícia militar. E a arma tem que estar em mãos de pessoas que sabem usar a arma. Então, quando a gente fala, né, já veio esse debate, você vai armar a Guarda Municipal? A Guarda Municipal ela tem um papel específico. Mas nós também temos que debater com a cidade se é necessário isso. Certo. Hoje, a gente pode fazer até um plebiscito. Arma ou não arma a Guarda Municipal? Porque eu sempre gosto de trabalhar com a questão preventiva, né, que é o mais importante, porque a gente tem que respeitar o ser humano, né? Nós estamos nesse planeta, que é a nossa casa comum, né, de passagem. Então, a gente tem que acreditar no ser humano. Eu sempre falo, ninguém nasce bandido. As condições levam para isso. Então, a gente tem que cuidar da nossa criança,
do nosso adolescente, das mulheres da nossa cidade, para que a gente, né, que já é uma cidade segura, ela se torne mais segura ainda. Como você vê, Ana, o caso da infraestrutura de Blumenau, que precisa arrumar novas soluções para a mobilidade, né? Caminhos, estradas, pavimentação de periferias, né? Como o seu plano de governo prestigia essa demanda? Quais são as regiões de Blumenau que mais exigem atenção de uma nova administração? Todas. Eu quero ser a prefeita dos bairros. Infelizmente, com todo respeito aos administradores anteriores, mas estão fazendo mais obras no centro da cidade. Os nossos bairros estão abandonados. Isso também gera insegurança, né? Nós queremos, então, trabalhar, primeiro, falar de mobilidade, nós precisamos cuidar de onde as pessoas moram, que são os bairros. Reurbanizar os bairros, a pavimentação que muitos locais estão pedindo, principalmente lá no Progresso, viu, o Júlio? Muitas ruas ainda não estão pavimentadas. Então, a reurbanização, não só do centro de Blumenau, lá onde as pessoas moram, para que elas possam ficar no bairro, para que o comércio sinta a necessidade e veja as condições de montar um comércio no bairro. Por exemplo, a questão ali da Curtieri, que ficou bonita, a rua 15 de novembro ficou bonita. Esses espaços também têm que estar no bairro, porque as pessoas não precisam vir para o centro para fazer. Então, o atendimento no bairro vai resolver também o problema da mobilidade. A outra questão é o nosso transporte público, porque nós já tivemos um transporte público aqui na cidade, no nosso governo, que ele atendia uma grande parcela da nossa população, que eram os ônibus, vieram ônibus novos. Foi premiado, inclusive, internacionalmente, lá na Espanha, pela qualidade do atendimento. Nós tínhamos o ônibus alpino, que subia lá na última casa do morro, porque eu observava que as mulheres, e isso é uma observação, por isso que quando a gente olha para as pessoas e quer resolver o problema das pessoas, a gente acerta mais. Eu percebia que as mulheres pegavam seus filhos na escola ou na creche, no colo, e ainda vinham na mão com uma sacola que passavam no mercado e subiam, por exemplo, o morro lá na Oscar Birger, lá no Zendrão. E daí eu disse, Décio, na época era o prefeito, e o Léo estava no CETERB, que é o meu vice agora, precisa botar ônibus no morro, que era o ônibus alpino, que chegava lá na última casa do morro. Isso é segurança, isso é mobilidade urbana. Nós tínhamos, Júlio, os ônibus vermelhinhos, que era o executivo. Sim, lembra? Que ele parava em qualquer lugar, ele atendia uma parcela da população que hoje tem dificuldade, por exemplo, de vir para o centro, pagar um estacionamento, né? Andar de carro hoje também gera um transtorno. E nós tínhamos mais linha e mais horário de ônibus. Hoje, estou com saudade da Rodovel, da Glória, da Verde Vale, que eram empresas daqui, geravam emprego aqui. Aí veio uma empresa que não atende bem a nossa população. E nesse aspecto, Ana, sobre limpeza pública, porque assim, é no bairro que acontece tudo, você está falando isso, né? Uhum. Limpeza pública, ruas, placa amarela, transporte público, saneamento básico, né? É tua proposta realmente então atacar os bairros e atender melhor os bairros nessas demandas que são, na realidade, a vida está lá, né? No bairro. Sim, a vida está lá no Progresso, a vida está no Garcia, está na Velha, está nas Itopavas, é onde as pessoas moram. E o pessoal reclama, às vezes, muito dos serviços públicos, da capinação, do... Sim, eu tenho passado em ruas, por exemplo, que nem a zeladoria, que a gente chama a zeladoria, limpeza urbana, não tem acontecido. O mato está subindo na calçada e as crianças estão utilizando a estrada, né? Voltando da escola ou de uma atividade esportiva, andando dentro, no corredor, onde passa carros e onde passa ônibus. Então, a zeladoria, o cuidado com os bairros, que é uma reclamação muito grande. Eu estou dizendo, eu quero ser a prefeita dos bairros, lá onde as pessoas moram, aonde tem a necessidade de fazer os investimentos e trabalhar muito com orçamento participativo, com planejamento participativo, porque quem mora lá sabe da necessidade dos investimentos nos bairros. E a outra questão, Júlio, é dar uma atenção muito especial para a associação de moradores, né? Desses homens e mulheres que voluntariamente estão lá a serviço da comunidade, e eu percebi que muitas associações de moradores não estão recebendo o devido carinho, atendimento do poder público, e a reclamação é muito grande. Então, a associação de moradores é aquela pessoa que está lá para fazer
essa ligação, essa conversa, né, entre o poder público e a comunidade. E nós já tivemos aqui a participação das associações de moradores, inclusive em conselhos locais, que puderam opinar e estar sendo o interlocutor da comunidade com o poder público municipal. Ana, sabe-se que Blumenau herda algumas dívidas aí, estamos com dívidas com BID, com FINIT, né? E como é sobre os recursos públicos, né? Orçamento municipal, parceria com bancos estatais, a boa aplicação de recursos é que faz, na verdade, que a prefeitura dê certo. Como você entende o uso do orçamento municipal, mesmo que já fracionado, né? Para que atender, quais são as prioridades? Bom, a prioridade é fazer um planejamento para a cidade. A cidade cresceu, muita gente veio morar aqui, que bom que, né, houve esse aumento da nossa população, porque também Blumenau gerou muito emprego e renda, e você que é da área também do micro e pequeno empresário, o que mais está gerando emprego no nosso país e na nossa região é o micro e pequeno empresário, que tem um olhar muito especial, e fiquei muito feliz agora também com o novo programa Acredita, do governo federal, que vai oportunizar investimentos também nessa área. E aqui também começou a Associação de Micro e Pequenos Empresários, na época era a Simpev, né? E agora Pedro Cascais trouxe para cá. A AMP. Então, assim, Blumenau é uma cidade rica, né? Uma cidade que tem um orçamento de quase 4 bilhões de reais. Ela tem quase o mesmo orçamento do que a capital do estado, que é Florianópolis, que é maior do que Blumenau, que é maior no número de pessoas e trabalha com esse orçamento. Então, o planejamento da cidade para ter esses recursos, nós temos financiamentos aí do BNDES, que é um banco estatal, que podem fazer os investimentos que nós necessitamos e precisamos, principalmente na questão da mobilidade urbana, e os bancos estão abertos para isso. Qualquer obra maior precisa de um recurso maior, mas nós temos a capacidade, inclusive, de endividamento. O orçamento para o ano que vem na cidade de Blumenau é de 3 bilhões 700 milhões de reais. É um bom orçamento para dar retorno à população das obras que tanto se faz necessário fazer. Uma pergunta que veio de uma associação de engenheiros sobre as enchentes e a questão das barragens, né? Você acredita que é possível o prefeito intervir nisso aí, ou a metropolização aqui, no caso, através da Anvi, né? Seria a melhor maneira, mas como que o prefeito pode intervir para ajudar nas barragens? Blumenau sempre foi uma região, sempre teve um protagonismo muito grande. Perdeu ao longo dos anos, em várias áreas, né? E ele pode ser a liderança que chame para debater esse tema. Porque a gente não pode pensar em barragem e enchente somente quando chove. Fala-se muito de precariedade nas barragens que pode gerar que enchentes. Tanto é que agora o governador foi atuado para fazer o reparo das barragens lá de Ituporanga. Então, nós tivemos um problema muito grande ano passado sobre a questão das barragens, mas nós, sim, recursos tem. A Defesa Civil do Blumenau já foi referência em nível nacional, porque de tantas enchentes que passamos por aqui, mas a nossa maior preocupação, que é revisar, e também estive conversando com a CIB aqui em Blumenau, que a gente possa trazer esse tema e cobrar de quem é da responsabilidade. Nesse momento, a responsabilidade é do governo do estado de Santa Catarina. Próximo bloco, nós vamos continuar conversando com a candidata Ana Paula Lima, aqui no programa Galega Eleições 2024. Não sai daí que eu volto já. A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições. Um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau.